Oi, gente. Então, continuando, falando para vocês o que Deus tem feito na minha vida, vou contar para vocês que meu pai, que eu já contei a história da pedra, vocês veem o outro vídeo aí da história da pedra, vocês vão ver que Deus ressuscitou meu pai. Mas meu pai, ele trabalhou em várias coisas, então ele trabalhou fazendo ferramenta, fazendo foice, fazendo faca, facão, essas coisas todas para tratar a terra lá, né? Mas ele também, ele teve caminhão, então ele andou, né, dirigindo caminhão, levando coisa para lá, para cá, levando material da roça e tudo. E numa dessas vezes, eu e a minha irmã menor que eu estávamos na boleia do caminhão. E aí, meu pai dirigindo, minha mãe do lado dele, né, comigo, né, nós estávamos assim, não sei se estava minha mãe do lado dele, no meio, né, comigo no colo, ou com a neném no colo, a minha tia comigo no colo, ou a outra menina no colo, minha irmãzinha. E que quando aquelas estradas da roça, né, que tem curva para lá, curva para cá, uma poeirada danada, morro daqui, morro dali, não sei como, se o caminhão bateu na pedra, se disparou um pouco a correia sem querer, não sei como foi. Eu sei que esse caminhão saiu da estrada e foi tombando lá para baixo. E adivinha, quem estava ali na boleia, naquele tempo não tinha cadeirinha de criança, não tinha nada para amarrar a gente no caminhão. E dessa vez quase que eu fui pro buraco, né? Deus salvou meu pai, depois quase que eu vou pro buraco, né? Aí caiu todo mundo lá e tudo. E vocês veem que eu tô aqui, né? Falando, andando, comendo, fazendo tudo. E ninguém, né, teve grandes complicações naquela tombada daquele caminhão. E eu, então, fico pensando como que Deus protege a gente, né? Aí a pessoa fala, mas nem sempre protege, às vezes cai, às vezes a pessoa morre e tudo, claro, né? Mas Deus não prometeu que Ele ia proteger a gente para não morrer, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós e também Ele sabe do princípio e do fim, o que a gente vai passar, sabe do nosso futuro, conhece todas as nossas limitações, sabe onde a gente mora, sabe o que a gente pode aprender, o que a gente pode estudar, se a gente vai ter condições, se não vai ter condições, o que a gente precisa melhorar, não precisa melhorar. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e vocês precisam ouvir as palestras da Nova Semente, vocês precisam ouvir. É um canal que tem aí, e lá os pastores falam o evangelho, que é uma beleza. Aí eu aprendi Salmo 23, que todo mundo fala, ai, Fátima, estou cansada de ver o Salmo 23. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo é lindíssimo, né? A gente não pode desprezar, mas a gente entendia errado, e eu aprendi lá na Nova Semente. Se vocês quiserem, vocês aprendem lá também, porque eles são muito bons nisso. E aí eu lembrei dessa história aí do Salmo, porque o Salmo fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é que não faltará para a gente, porque a gente pode ter fome, pode ter sede, pode faltar uma coisa, pode faltar outra. Mas o Senhor é que não faltará para a gente. E se vocês querem uma explicação mais profunda, vão lá no site e vão ver lá, né? No canal lá do YouTube da Nova Semente. Mas veja bem como que é interessante quando você aprende mais profundamente. Então, o Senhor prometeu que Ele estaria conosco. Ele estaria conosco. O Senhor, Jesus é Filho de Deus.
Se fosse para salvar todo mundo, ele tinha salvado João Batista, ele tinha salvado, né, o pessoal todinho, Estevão, ele tinha salvado a Maria, ele tinha de morrer, tinha salvado os discípulos, tinha salvado tudo. Então a vida não é assim. Então você vê que tem alguma coisa que foi explicada errado no passado. Ou foi traduzido errado, porque agora a gente tem uma ideia errada com o salmo escrito errado, né? É traduzido errado. Então falo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me me faz em verdes passos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa sombra da morte que passou perto de mim aí, nesse caminhão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu tivesse morrido ali, se eu já tivesse consciência, eu era uma menininha pequenininha. Mas minha mãe, meu pai já tinham consciência, já tinham aprendido de Jesus, já tinham aprendido da Bíblia. Então, mesmo que a gente passasse por aquele vale da sombra da morte ali, e mesmo que algum de nós morrêssemos, Deus saberia todos que iam se salvar e todos que iriam se perder, não é? Mas ele preferiu salvar todo mundo, né? E aí você vê ali, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que tivesse algum velório ali naquela situação, ele estava consolando a gente, né? Assim como fez aquele milagre na vida do meu pai lá e consolou a família toda, né? E aqui fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? E eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Então, essa aí é uma certeza que eu tenho de que Deus está sempre comigo, né? E mesmo que eu passe por várias situações de perigo na minha vida, situações de morte, né? Depois eu vou contar uma situação aí para vocês, outra situação. Vão acompanhando o canal aí que depois eu vou contar outra experiência que eu passei. E aí vocês vão ver que Deus continuou me protegendo. Então eu vejo que a gente tem uma dívida muito grande com Deus. Porque olha o tanto de coisa que eu ainda vou contar ainda pela frente, que vocês não sabem nem um terço da minha vida, o que eu já passei. E Deus tem me livrado. Você vê, eu era uma menininha pequenininha e eu era maiorzinha que a minha irmã. Eu devia ter uns 3 anos por aí. E aí Deus me livrou. Livrou meu pai lá, deixou ele vivo. Ele tombou com o caminhão. Deus me deixou vivo, eu estava dentro do caminhão. Caí por terra lá. E hoje eu estou aqui falando com vocês. Significa que eu não morri, não perdi nenhum braço, nem uma perna. Então, ele tem um plano para a nossa vida. E a gente tem que passar a nossa vida tentando fazer a vontade de Deus, né? Da melhor forma que a gente consegue fazer, né? Tentando guardar os ensinamentos dele, porque ele tem um plano para a gente. E quando eu chegar diante de Deus, eu quero perguntar tudo direitinho, essas coisas que aconteceram na minha vida, porque nós vamos ter a eternidade para ficar junto com Deus, para ficar com Jesus. E essa é a coisa mais linda dessa vida, que vale a pena viver, é por causa de Jesus, né? A vida sem Jesus, sem fé, não vale nada, né? A pessoa fica aí, se a fé de vocês é só para essa vida, então, que desgosto, né? Essa vida é muito difícil. Mas eu desejo que Deus proteja vocês, que vocês também tenham vários livramentos, né? Libertações, e que Deus mantenha vocês vivos, saudáveis e as suas famílias também. Tudo de bom para vocês, muita paz, muito estudo da palavra de Deus e muita fé, muita esperança, tá bom? Grande beijo.